Novamente parto do mundo e vou para o Pai. Esta é a frase que já nos coloca de frente ao mistério que iremos celebrar amanhã, a ascensão do Senhor. Cristo que parte do mundo e vai para o Pai, mas que não vai para lá permanecer ocioso. Diz-nos a carta aos Hebreus que Cristo vive para interceder por nós, para interpelar o Pai em nosso favor, mostrando-lhe o seu sacrifício, mostrando ao Pai tudo aquilo que Ele padeceu para que nós fôssemos salvos. E exatamente confiando nos méritos dEle, que Ele nos diz: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, Jesus nos encoraja, a nós que cremos nele e por isso aderimos a ele com todo o nosso ser, que nós vamos ao Pai justamente para pedir em nome dele, ou seja, pedir ao Pai como se fosse ele pedindo. Aqui existem tantas nuances possíveis. Pedir em nome de Jesus significa pedir aquilo que Jesus pediria. Ou seja, estar de tal modo identificado no pensamento com Cristo, que nós pedimos o que Jesus pediria, porque o Evangelho está em nossa mente. Essa oração é totalmente infalível, porque eu só estou pedindo aquilo que Jesus pediria. Isso é maravilhoso. Por exemplo, quando diante de uma situação qualquer, nós temos, por exemplo, uma pessoa que está fazendo maldade, que tem um comportamento ruim, que faz coisas detestáveis, e aí nós, ao invés de orarmos com sentimento de vingança, nós dizemos: Pai, ajuda essa pessoa a perceber que o que ela está fazendo é errado. Dá para ela um coração dócil para acolher a tua vontade. Tira-o dessa obstinação, ajuda, que ele aprenda com seus erros. Essa oração sobe aos céus. Quando numa hora de dificuldade, ao invés de pedirmos uma mágica, o que nós pedimos a Deus é: Senhor, eu te agradeço porque tudo que eu tenho vem de Ti. E eu sei que o Senhor me sustenta. O Senhor sustenta os seus amados até enquanto dormem. Por isso eu confio em Ti. Eu sei que nada me faltará. Ajuda-me a confiar cada dia mais, para que eu possa ver a Tua providência em minha vida. Essa oração é totalmente infalível. Não tem como não ser respondida. Orar em nome de Jesus também significa não orar em meu próprio nome, ou seja, não confiando em mim mesmo, em nada do que eu possa merecer, mas confiando somente no que Ele mereceu por nós.
Isso para nós é uma fonte de grande segurança. Por quê? Quantas vezes nós não temos condições de apresentar um pedido diante de Deus se nós formos baseados em nossas próprias virtudes? É aquela pessoa, por exemplo, que ela quer ficar livre de um pecado, mas não consegue largá-lo. Se ela fosse orar em seu próprio nome, ela estaria perdida. Porque ele não está fazendo por merecer. Mas quando ele diz, não é em meu nome, é em nome de Jesus. Ele morreu por mim, ele sofreu tanto por mim. Pai, por causa do sofrimento dele, tem misericórdia da minha pobre alma e tira-me do atoleiro. Me converte. Essa oração atravessa as nuvens. Porque é a oração de quem não tem confiança própria, mas deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo. Nele, na pessoa dele e no que ele fez. No que ele mereceu por nós. E é justamente por isso que Jesus nos diz, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. O Senhor aqui está nos estimulando a oração de súplica. Ele está nos estimulando a oração de petição. Nós não percebemos muito essas coisas, mas nós estamos tão impregnados de naturalismo que nós funcionamos como se tudo dependesse de nós mesmos. Então as pessoas, elas gastam uma energia enorme para poderem fazer alguma coisa sacrificante, para atingirem uma meta, para poderem alcançar um objetivo. Elas precisam às vezes fazer cursos inteiros, esforços dos mais estranhos, para conseguirem chegar aos seus objetivos. E muitas vezes nós cristãos também somos assim. E esse tipo de naturalismo moral nos impede de simplesmente ter a simplicidade de pedir. Como quem chega a Deus e diz, eu não tenho recursos. De mim mesmo eu não posso nada. Eu sou um fracassado. Eu sei que se eu for depender da força do meu propósito, eu já esmoreci. Vinde meu auxílio. Eu preciso do vosso socorro. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem, eu não consigo rezar, eu estou com muita dificuldade de rezar. Muito bem. Você está pedindo a Deus para rezar? É preciso pedir. Eu estou lutando tanto, por exemplo, contra uma tentação na castidade. Está difícil, não estou conseguindo. Você está pedindo a Deus o dom da castidade? Você está pedindo a Ele? Como quem quer receber? Como quem depende dEle? Nós pedimos a Deus, às vezes, muitas coisas. Então, um trabalho, sucesso, prosperidade, saúde, coisas, ao fim e ao cabo, secundárias. Mas temos uma imensa dificuldade de pedir coisas mais profundas, que mudam o nosso coração. Quando, por exemplo, eu digo ao Senhor, Senhor, eu sou tão preguiçoso, dá-me a graça de ser diligente, de ter coragem, de ter prontidão, de fazer as coisas na hora certa. Um estudante, por exemplo, pode ter dificuldade de estudar.
ele tem a humildade de pedir a Deus. São Tomás de Aquino tem uma oração lindíssima para o estudo, uma invocação ao Espírito Santo. São Tomás de Aquino rezava para estudar. Não é que ele confiava no seu próprio intelecto. Dependia de Deus, das luzes de Deus, das inspirações de Deus. Nós também precisamos pedir. Jesus está dizendo: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. Uma vez, teve um amigo sacerdote que leu um livro de um teólogo moderno, em que ele dizia algumas coisas contra a oração de súplica. E ele começou a ficar com dificuldade de fazer oração de súplica. Porque ele dizia: para que eu vou pedir se Deus já sabe que eu preciso? Então ele ficou trabalhando com essa ideia errada na cabeça, até um dia que ele chegou angustiado, já não estava mais conseguindo fazer nenhuma oração de súplica, nenhuma oração de petição. E aí ele se abriu comigo, falou assim: eu não estou conseguindo mais fazer oração de petição. Por que eu tenho que pedir se Deus já sabe do que eu preciso? Eu falei: porque Deus mandou. Ele mandou nós pedirmos. E Ele condicionou a sua entrega à nossa oração. Ele diz: pedi e recebereis. Santa Teresa comenta que essa frase tem um paralelo: não pedis, não recebeis. E de fato é assim. Se nós não pedimos, nós não recebemos. Por quê? Porque no Evangelho, Deus não age a despeito da nossa consciência. Ele quer que nós entendamos quais são as nossas reais necessidades. Por exemplo, quando alguém vem pedir um milagre a Jesus, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Parece evidente, mas não é evidente. Esses dias uma pessoa que está com um estado avançado de cirrose, mas não consegue abandonar a bebida, estava falando com outra pessoa que me procurou. E a primeira lhe dizia: eu prefiro morrer bebendo do que abandonar a minha bebida. Veja como não é evidente aquilo que nós precisamos. Qualquer pessoa diria assim: o que a pessoa precisa? Ela precisa parar de beber para cuidar da saúde. Mas a própria pessoa não entende que ela precisa. Às vezes nós achamos que nós precisamos de alguma coisa. Pedimos, Deus não nos dá. E depois a gente percebe que não precisava. Ou seja, na dinâmica da graça, ele requer a nossa consciência, a nossa colaboração. Eu tenho que ser consciente do que eu preciso. Por isso, ele me mandou pedir. Para que primeiro eu entenda aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso fazer, para que a sua graça possa produzir frutos em minha vida, sempre pautados em Jesus. Eu não posso pedir nada que Jesus não pediria. Então, por exemplo, chega uma provação. Jesus pediria: Pai, afasta de mim esta provação. Não. O que Jesus pediria? Pai, fortalece-me para que eu possa enfrentar tudo isso com a tua força. Essa seria a oração de Jesus.
Portanto, sigamos a Cristo e moldemos as nossas orações aquilo que Ele pediria. Talvez as nossas súplicas passem a ser dirigidas maiormente àqueles que precisam mais. Porque há muitas pessoas que estão precisando muito mais do que nós. Bendito seja Deus, estou vendo um caminhão saindo ali com as doações para o Rio Grande do Sul. Eles estão precisando mais do que nós. Então é justo que nós rezemos por eles mais do que por nós mesmos. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine a orar conforme o seu coração. Então, a nossa oração sempre será respondida.